Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Você já sabe, no comecinho eu sempre te peço aquele like ali, ó, para você curtir o nosso programa se você tá no YouTube, porque isso nos ajuda muito. A plataforma entende a importância do Sem Rodeios e assim distribui para mais pessoas. Você também pode contribuir compartilhando o link aí com seus amigos e familiares para que eles também possam assistir a gente aqui. Participe do programa comentando no nosso chat ali no YouTube, a gente vai acompanhando na medida do possível todos os recados que vocês mandam por ali, então escreve a sua mensagem ali, a sua dúvida, que a gente dá uma olhadinha de vez em quando no chat. E claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, tá aí sua chance de se tornar assinante e ter acesso a conteúdos exclusivos. Você acessa gazetadopovo.com.br/oferta, tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube, tem também QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Sendo assinante agora da Gazeta do Povo, se você se tornar assinante agora, você vai pagar só R$ 1,90 por mês na assinatura pelos primeiros 6 meses. Então, não perca essa chance aí de contribuir também com o nosso programa, de contribuir com as nossas coberturas e de ter acesso a muitas coisas que são exclusivas no site da Gazeta do Povo só para assinantes, tá? Então tá aí essa oportunidade. Hoje, aqui no Sem Rodeios, a gente vai falar sobre o STF, que pode barrar a decisão da Câmara favorável à Ramagem e Bolsonaro. Tem também Carla Zambelli, ministro Alexandre de Moraes, que quer que ela seja presa, por 10 anos. E ele concedeu prisão domiciliar com restrições a Dalgisa, aquela idosa lá do 8 de janeiro. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos dar as boas-vindas então a Jorge Serrão. Seja muito bem-vindo, Serrão. Vamos começar falando de Gleice Hoffmann, porque ela parece quase assessora do STF, né? Já ameaçou aí dizendo que o STF não vai aceitar essa decisão da Câmara. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes já votou, né, para limitar essa decisão sobre o Ramagem e impedir o benefício a Jair Messias Bolsonaro, Serrão. Querida Rossana, saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Gleice Hoffmann, você sabia que ela agora tem uma nova função? Ela tornou-se ministra ad hoc do Supremo Tribunal Federal. Só pode ser isso, porque como é que ela tem a capacidade de antecipar como o Supremo vai tomar uma decisão? E pior, ela parece que renunciou ao seu mandato parlamentar. Ela está licenciada para ser ministra de Relações Institucionais, mas parece que ela renunciou. Por que ela renunciou? Porque ela foi considerar que a Câmara cometeu um excesso na defesa da prerrogativa parlamentar. Ô, Gleice Hoffmann, que gol contra é esse? Nota -13 para essa sua observação completamente descabida e por sua previsão completamente indevida. Não caberia a você dar essa opinião, mas você acha que está em casa para dar a opinião, né? Sim, porque foi na sua casa, foi o seu companheiro, seu marido, Lindenberg Farias, quem fez a provocação ao Supremo Tribunal Federal para saber como o Supremo agiria se a Câmara dos Deputados determinasse que Alexandre Ramagem não poderia ser processado, ou melhor, que deveria ser suspensa a ação penal contra ele. Foi o Lindinho que pediu esse parecer e o Supremo deu. E o curioso, quanta curiosidade, o parecer enviado pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, ao nosso presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, é muito parecido com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é, com certeza, um dos principais, se não o maior influenciador dos votos no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Alexandre resolveu apenas acatar parcialmente a decisão que a Câmara dos Deputados tomou por 315 votos. Tese suprema, tese do ministro Alexandre, é que Alexandre Ramagem teria que continuar respondendo pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, porque isso teria acontecido depois que ele foi diplomado deputado.
aí complica totalmente a análise do caso, porque depois, o que se diz de tentativa, o único elemento que confirma que poderia indicar, talvez, uma tentativa seria o ato do 8 de janeiro. Mas o ato do 8 de janeiro foi depois, bem depois da diplomação que ocorreu no dia 12 de dezembro. Aliás, eu gosto sempre de lembrar do dia 12 de dezembro de 2022. Naquele dia, teve uma arruaça também lá em Brasília, Cacique Sererê foi preso, teve Black Bloc nas ruas do Distrito Federal promovendo destruição de ônibus, atribuíram aquilo ao bolsonarismo e naquele momento, futuro ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino, concedeu uma entrevista coletiva no final da noite para dizer que estavam tramando uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Opa! Parece que ele leu o artigo 359 da Lei do Estado Democrático de Direito, LIM, ou então ele teve uma premonição sobre o que aconteceria no 8 de janeiro. Meu Deus, poderes divinos, por que não votaram nessa pessoa para Papa? Ah, sim, ele não é cardeal. Ah, ele não estava na disputa. Então, Leão 14 venceu, Flávio Dino continua onde está, no Supremo Tribunal Federal, com possibilidades de repente, largar aquele emprego maravilhoso e sair candidato a presidente da República em 2026. Já especularam isso. Você é a favor ou contra? Você votaria no presidente Flávio Dino, de repente, candidato ao Palácio do Planalto? Tá, mas essa não é a questão agora. A questão agora é que o voto do Alexandre foi idêntico ao parecer do ministro Cristiano Zanin, enviado ao Hugo Mota. E qual é o outro problema grave dessa história? É que está relativizando, sim, o artigo 53 da Constituição, que, é claro, não cabe relativização do mandato parlamentar. Mas o Supremo insiste nessa tese de que o artigo 53 pode valer como 26,5, uma inovação, mais uma inovação jurídica das organizações Tabajara. Só pode ter sido produzida lá essa ideia completamente descabida do que é a imunidade parlamentar. Ou ela existe ou ela não existe. É igual a meia-virgindade. Não existe meia-virgindade. E no Brasil estão querendo implantar a meia-virgindade para o parlamento, depois que já tiraram a virgindade do parlamento, no caso Daniel Silveira, que a gente tem que lembrar que 364 votos idiotas permitiram que o Daniel Silveira fosse processado e preso, porque contaram para alguns parlamentares que a prisão do Daniel seria por apenas 7 dias para dar um exemplo a ele, que falou mal do Supremo Tribunal Federal em um vídeo e ainda invocou o ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 1968, mesmo dia em que nasceu o ministro Alexandre de Moraes. Mas essa é só uma coincidência da história. O ato 5, o que está acontecendo há algum tempo no Brasil, desde o julgamento do 8 de janeiro, o ato 5 se torna uma brincadeira jurídica de criança, que foi lida naquele 13 de dezembro de 68 pelo grande locutor Alberto Cury, meu querido amigo, que eu tive a honra de fazer a aposentadoria dele na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Então, vejam, a coisa está saindo completamente do controle no país, a institucionalidade está prejudicada. O que o Congresso vai fazer? E o Supremo tende a decidir até segunda ou terça-feira que a decisão do Congresso, da Câmara, vale pela metade. O que restará a Câmara fazer? Só tem uma saída. Uma. Aprovar a anistia através de proposta de emenda constitucional. E nessa proposta tem que estar contida algo que é fundamental: a extinção dos artigos 359 L e M do Código Penal, que aquilo ali é uma aberração jurídica, é uma estupidez do ponto de vista do direito, uma punição burra, descabida e exageradíssima para uma tentativa. Então, qualquer coisa hoje pode ser tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. E toda a tese
dos processos agora do 8 de janeiro contra Jair Bolsonaro e o núcleo de mais 33 é baseado exatamente nessa legislação totalmente falha e numa inverdade absoluta, porque não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Então, a fake news histórica está produzindo uma fake news jurídica, combinada com uma idiotice jurídica, que é essa lei do Estado Democrático de Direito, que Jair Bolsonaro, quando presidente, não vetou, porque faltou a ele assessoria jurídica competente para fazer isso. Estamos diante do caos. O caos vai se ampliar ou o parlamento vai dizer habemus congressum e vamos votar na anistia, e a anistia, como não fere nenhuma cláusula pétrea, tem que ser aprovada. É isso ou vamos para o caos? É isso ou vamos vender o país para os chineses? Que é isso que eles já estão fazendo. Estão comprando lá no norte. Daqui a pouco, isso aqui vai virar um protetorado do democrata Xi Jinping. Aí aguenta. Vamos ouvir agora nosso querido André Marcília. Seja muito bem-vindo, Marcília. Espero que já se sentindo um pouco melhor, né? Com relação a ontem. Eu também já estou bem melhor, hein? Porque eu estava meio gripada, mas agora acho que já consigo respirar melhor. E aí, Marcília, vamos falar sobre essa questão e até para explicar para o pessoal de casa exatamente o que isso quer dizer, né? O que a Câmara fez e o que o STF agora vai tentar fazer. O que a Câmara fez e o que o STF desfez, né? É mais ou menos por aí. Bom, boa tarde, Rossana, Serrão. Eu acho que a Júlia vai depois integrar-se a nós, a toda a audiência. Eu estava aqui ouvindo o Serrão e eu concordo com o relator, como o próprio Serrão gosta de dizer, porque é mais ou menos, é isso que ele trouxe, o que aconteceu. Então, eu vou só apenas aqui trazer algumas, dar algumas pitadas um pouco mais jurídicas a respeito disso. Mas eu concordo com todo o caminho, tanto o caminho da decisão, das implicações dela, quanto os caminhos que agora restam ao parlamento. O que houve foi que o ministro Moraes, ele votou para reconhecer parcialmente a possibilidade de suspensão da decisão contra o Ramagem. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que os crimes de dano estão suspensos. Dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio tombado, esses ficam suspensos. Todos os demais, que são golpe de Estado, abolição violenta do Estado, organização criminosa armada, e aí vai aquela toda a boiada de crimes graves, esses o ministro Moraes entende que deveriam seguir. E por que ele entende que deveriam seguir? Porque o artigo 53, parágrafos 3º e 4º da Constituição diz que o Congresso pode suspender crimes acontecidos após a diplomação. Ramagem foi diplomado em 2022, final de 2022, não é isso? E esse é o ponto. A gente tem que entender que crime, e é isso que o Moraes não entendeu, é isso que o Zanin não entende, quer dizer, não sei se não entendem ou se eles se fazem de desentendidos, porque ali a gente fica num terreno um pouco nebuloso mesmo, de até onde vai o desconhecimento jurídico e até onde vai o conhecimento político, para ser brando e não ofender ninguém. O que a gente, portanto, precisa dizer é que, do ponto de vista legal, na nossa legislação, é bem claro o seguinte: você cogita, você prepara um crime, você idealiza um crime, isso não é punível. Então eu estou aqui imaginando que eu vou cometer um golpe, acho que eu vou cometer um golpe, estou preparando aqui um golpe para ser cometido, estou escrevendo uma minuta, inclusive, do golpe que eu pretendo cometer. Posso ser punido? Não posso ser punido. É uma cogitação. Eu preciso colocar em prática aquilo tudo que eu estou preparando, executar, iniciar, não é terminar de executar, porque aí as pessoas falam assim, mas se você executar um golpe, não tem como punir, porque o golpe vai estar dado. Não precisa ser dado, mas precisa ser iniciado. Então, e não é só golpe, é tudo. Se você passar a sua vida idealizando assaltar o mercado e não assaltar, você não é um criminoso, sinto informar, você é uma pessoa que está perdoada. Se você for até o supermercado e não entrar, você continua sem poder ser punido. Se você entrar no supermercado e disser isso é um assalto, você pode ser punido. Então precisa iniciar o ato.
Onde que se inicia o ato de tentativa de golpe de Estado? No 8 de janeiro de 2023, portanto, depois da diplomação de 22 do Ramagem. O artigo 53 fala, só pode ser suspenso os crimes que existirem depois da diplomação. Diplomação em 22, o crime passa a existir. Ah, mas ele estava preparando, não é crime. Ah, mas ele estava cogitando, não é crime. Passa a ser crime com o início da execução. Se ele foi diplomado em 22 e o início da execução foi em 23, em janeiro, 8 de janeiro de 2023, portanto, tentativa de golpe, abolição violenta de golpe de Estado, está sim abarcada pelo 53, parágrafos 3º e 4º. Poderia sim ser suspensa. E aí é que eu não sei se há uma imensa ignorância constitucional por parte dos ministros do STF, ou se os ministros do STF, obviamente, se valeram de uma interpretação ignorante para poder não suspender esse caso. Por quê? Porque se suspendessem contra o Ramagem, óbvio que teriam que suspender contra todos os demais. O Ramagem estava no núcleo 1, o mais importante, a espinha dorsal. E quem que estava do lado ali do Ramagem do núcleo 1? O Bolsonaro. Então, se suspendesse em relação ao Ramagem, teria que suspender em relação ao Bolsonaro. E é isso que o STF jamais, eles poderiam interpretar do jeito mais maluco que fosse, e não estão muito longe disso, fazem isso todo dia, mas eles não iriam deixar esse caso ser paralisado em relação ao Bolsonaro. A mira aqui não é o Ramagem, eles não estão nem aí para o Ramagem, a mira aqui é o Bolsonaro. Então, com essa decisão, o ministro Moraes suspendeu apenas dano e o resto segue sendo o julgamento normal em relação ao Ramagem, porque eles sabem que não daria para excluir, é isso que o STF entendeu, e entendeu bem, não tem como excluir o Ramagem, vamos fazer o Ramagem não ser julgado por golpe, aí exclui o Ramagem e julga o Bolsonaro. Como é que você julga o Bolsonaro se o Ramagem e o Bolsonaro estavam no mesmo núcleo e um complementando a conduta do outro de mandante de um golpe? Imagina, não tem como você julgar um golpe sem julgar os mandantes, não tem como você julgar o mandante sem julgar outro, é óbvio isso. E eles sabiam muito bem que se suspendessem isso em relação à Ramagem, teriam que também suspender em relação ao Bolsonaro. A decisão do Moraes fala que o artigo 53 entende que essa decisão do parlamento, da Câmara, não atingiria os demais réus. E aí eu concordo com a decisão. É de fato isso. A imunidade parlamentar é do parlamentar. Ela protege o mandato. Não dá para proteger todo mundo. Isso não pode acontecer. Mas, repito, se protegesse o Ramagem, todos os demais seriam indiretamente atingidos, porque não daria para tirar o Ramagem e julgar os demais. É isso que aconteceu. Foi um julgamento com um triplo salto carpado, aquele negócio do malabarismo jurídico da parte do Moraes, para poder continuar a sua empreitada para julgar o Bolsonaro, que é isso que eles querem de verdade. O que acontece agora? Bom, temos que aguardar os demais ministros votarem. Tem alguma expectativa, Marcília, dos ministros abrirem alguma divergência? Zero. Menos 13 expectativa. Por quê? Primeiro, porque os ministros, eles, enfim, estão unidos, a gente está vendo. E segundo, porque se alguém ali tivesse alguma intenção de criar alguma divergência, teria pedido destaque. Esse julgamento está sendo feito no plenário virtual. Bastava um ministro falar, eu quero que isso vá para o plenário físico, porque eu pretendo debater, eu não quero que fique no virtual, onde não tem debate. Se ele quisesse divergência, ele faria isso, pediria o destaque. Ninguém pediu. Vai ser julgado no virtual, que é uma vergonha, um caso desse tamanho ser julgado no plenário virtual. Invalidarem uma decisão da Câmara, colocarem no chão uma decisão do Legislativo no virtual. Mas assim será feito, sem nenhum destaque ao pedido de ministros da primeira turma para ser levado para o plenário físico. Então, se não pediram para levar para o físico, muito difícil que alguém divirja. E, com isso, e também porque, como disse o Serrão, o ofício do Zanin, que certamente não é um ofício que ele fez sozinho, ia no sentido do voto do Moraes. E provavelmente quem fez o ofício do Zanin foi o Moraes. E todos ali estão, portanto, costurados com a mesma intenção. O que resta ao parlamento agora? Resta ao parlamento fazer política. Dentro do ambiente jurídico, o caixão está fechado. Eles precisam agora negociar ou confrontar o STF. Como? Pauta anistia. Concordo com o Serrão, pauta anistia, vamos ver. Ah, mas e se eles julgarem constitucional? Pauta o impeachment de ministro. E aí?
Até onde vai? Até onde vai o desrespeito do STF com o parlamento? Até onde vai a força do parlamento para confrontar-se com o STF? Aí é isso que a gente vai ter que agora assistir. Essas são as cenas dos próximos capítulos, veremos o que virá. Juridicamente, com a decisão do STF, não tem muito o que fazer. A decisão do Congresso fica caída. Jorge Serrão já me avisa aqui, ó, que o Zanin votou junto com Alexandre de Moraes, então 2-0 para reverter essa decisão da Câmara. Meus amigos, quero só me desculpar porque nem deu tempo de avisá-los que hoje teríamos um convidado aqui no nosso programa, então já eu vou chamar a Júlia Lucy, mas antes quero dar as boas-vindas ao Homero Marchese, né, que muitas vezes abrilhanta nossos programas aqui da Gazeta do Povo. Hoje está com a gente aqui no Sem Rodeios. Obrigada por mais uma vez topar participar com a gente, Homero. Depois dessa análise do André Marcília, né, que está sempre muito bem aqui, a gente está muito bem representado juridicamente aqui nesse programa, né, mas quero saber a tua análise também, a tua visão dessa questão, né. Quer dizer, a gente tem uma vitória acachapante na Câmara, né, 300 votos, para barrar essa ação penal, e agora o STF revertendo, ou tentando pelo menos reverter essa decisão da Câmara, e como o Marcília falou, no plenário virtual, né? Nem ali na cara a cara, né, para os ministros poderem discutir, quer dizer, provavelmente todo mundo vai votar junto com o Moraes aí para limitar essa decisão da Câmara. Boa tarde, Rossana, boa tarde, Jorge, boa tarde, André, e a todos que nos acompanham. Uma honra participar do Sem Rodeios. Eu acho que nessa história o Supremo confirma aquilo que tem feito nos últimos anos. O Supremo foi todo preparado nos últimos anos para perseguir determinadas pessoas, invariavelmente da direita, né, do espectro político, da direita no espectro político. Assim, inicialmente, a composição da primeira turma foi sendo transformada de modo que os novos ministros indicados pelo Lula, o Cristiano Zanin e o Flávio Dino, ingressassem na primeira turma. E é muito bom a gente lembrar, porque as pessoas às vezes esquecem que durante esses últimos anos, os ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, tiveram a oportunidade de ingressar na primeira turma. E por duas oportunidades resolveram não fazer. E muita gente não consegue entender o motivo. Talvez se estivessem na primeira turma, que foi a turma dedicada desde o início para o processamento desses crimes políticos, né, que o Supremo Tribunal Federal tem analisado, a partir lá do inquérito das fake news e tantos outros, talvez se esses ministros indicados pelo Bolsonaro estivessem na primeira turma, poderiam apresentar alguma divergência. Isso tem uma repercussão muito grande em relação, por exemplo, à admissão de recursos no Supremo Tribunal Federal. Em seguida, o Supremo redistribuiu a competência dentro da Corte. No final de 2023, alterou o próprio regimento interno para dizer que a competência para julgar as ações penais deixaria de ser do plenário, que é o órgão formado por todos os 11 ministros, os ministros, para ser só das turmas. E como esses casos já estavam vinculados à primeira turma, mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, ficaram com a primeira turma. Então, o STF tirou a possibilidade de outros ministros, a não ser dos 5 que estão na primeira turma, de proferir votos nesses julgamentos, com algumas exceções, né? Alguns casos, algumas denúncias que já haviam sido recebidas antes da mudança do regimento. E, por fim, o Supremo Tribunal Federal também alterou a sua jurisprudência. Isso aconteceu a questão de dias. No mês de março, vocês vão se lembrar, o Supremo Tribunal Federal alterou um entendimento que tinha mais de 20 anos na Corte para a competência para julgamento de ações penais contra pessoas que têm foro no STF. Até março desse ano, uma vez encerrado o mandato, a pessoa que tivesse um processo criminal no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, deixaria de tê-lo, já que esse processo deveria ser remetido para a primeira instância ou outro órgão. Mas, em março de 2025, o Supremo alterou isso. Então, o que a gente pode concluir? A não ser que o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, preparou esse momento que nós estamos vivendo agora e vai continuar decidindo de forma coerente com o que vem decidindo. Como?
né? Se determinada pessoa é um desafeto do tribunal, se determinada pessoa pratica alguma coisa que o tribunal não gosta, vai ser punido, independentemente da lógica, independentemente da coerência, independentemente da tradição do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que agora foi ratificada pelo ministro Cristiano Zanin, de limitar a resolução da Câmara sobre a suspensão da ação penal contra o deputado Ramagem, era, portanto, uma decisão bastante esperada. O que vai acontecer agora? Agora é a vez do parlamento reagir, né? Porque se há algum desgaste nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, é um desgaste político ao provocar a reação do parlamento. Agora, diante do que tem acontecido nas últimas semanas, a gente fica até um pouco desanimado, porque o parlamento juntou mais assinaturas do que eram necessárias pelo regimento da Câmara dos Deputados para que o projeto de lei da anistia fosse pautado. E que fez Hugo Mota, o presidente da Casa, que administra a instituição, simplesmente ignorou o pedido do parlamento. E o que fizeram os parlamentares, com honrosas exceções, aceitaram. Como é que você pode viver num colegiado em que uma pessoa eleita por todas as demais, diz simplesmente, olha, tá aqui, o regimento diz que se vocês reunirem assinaturas que equivalham à maioria absoluta dos membros do parlamento, dos membros da Câmara dos Deputados, eu vou colocar para votar. Vocês fazem isso, mas agora eu não quero colocar para votar. Eu acho que não é conveniente, vou simplesmente ignorá-los. E o que fazem os outros? Ficam quietos. Não dá para entender, né? Eu acho que a bola agora está por parte da oposição na Câmara de chamar o presidente Hugo Mota à responsabilidade. E, se for o caso, adotar medidas um pouco mais radicais, subir o tom, no sentido de fazer obstrução, no sentido de passar a criticar publicamente o presidente da Câmara, o que eu não tenho visto por parte da maior parte dos parlamentares, inclusive da oposição, e, se for o caso, abrir mão do que negociou para eleger o Hugo Mota, dos cargos que conseguiu, das emendas que conseguiram. E, afinal de contas, né, chegou a hora da gente fazer com que a justiça prevaleça no país. Chega dessa maldade infinita. É isso que eu penso, Rosana. Vamos ouvir agora, então, Júlia Luci. Seja bem-vinda, Júlia. Quero que você analise um pouco essa questão, como que fica para quem votou, né? Quer dizer, para esses 315, se não me engano, né, parlamentares que votaram aí a favor de barrar essa ação penal, quer dizer, vendo agora o STF desfazer uma decisão que eles tomaram, né? A gente já vem falando aqui algumas semanas no Sem Rodeios dessa crise institucional que a gente vive no Brasil, que vem se tornando cada vez mais agravada, né, por essas iniciativas do Supremo. Júlia. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, querido André, querido Serrão, nosso convidado especial, a toda a nossa audiência que nos acompanha. Na realidade, isso nos surpreende, né, Rosana? A gente já sabia que isso aconteceria, já houve diversos recados do Supremo de que, se houvesse a suspensão da ação contra o deputado Ramagem, eles fariam o desfazimento dessa suspensão. E já não é a primeira vez em que uma prerrogativa do Congresso Nacional, agora no caso da Câmara, por se tratar de um deputado federal, é desrespeitada pelo Supremo. Agora, do ponto de vista jurídico, a grande questão é exatamente o momento em que pode ser considerada a tentativa de golpe. A gente já falou aqui diversas vezes que, de fato, não houve tentativa de golpe, não houve início da execução. A lei que trata da tentativa de golpe considera exatamente o tipo penal a partir do momento em que houve tentativa, mas entender que o 8 de janeiro foi a ação em si é muita forçação de barra, né? Para você implementar um golpe de Estado, necessariamente você precisa ter força, o emprego da força. Inclusive, o caput do artigo fala exatamente sobre isso, mediante o emprego de violência. E no dia 8 de janeiro, nenhuma daquelas pessoas que ali estavam armadas. Não havia nenhuma arma de fogo, ninguém ali saiu ferido. Então, todo aquele teatro que a gente viu naquele dia, que inclusive
Não sabemos exatamente o que aconteceu, porque boa parte das imagens se foram perdidas, mas boa parte daquele teatro não será conhecido, talvez nunca na história do Brasil. Mas o fato é que não houve emprego de violência, então isso por si só, dentro do respeito à literalidade da lei, já não poderia ser considerado como uma tentativa prevista na lei que trata da tentativa de golpe, porque não houve uso de força. Mas a grande discussão em torno do tema é, quando a Constituição Federal diz, no seu artigo 53, que podem ser suspensas as ações implementadas em relação a deputados federais e senadores após a sua diplomação, a discussão toda começa, tá? Então, houve a tentativa antes da diplomação do deputado Ramagem ou depois? Se a gente aceita a teoria de que o 8 de janeiro foi sim uma tentativa de golpe, então a concretude da ação aconteceu tão somente no dia 8 de janeiro. A ação, se a gente ia achar isso, né? Se a gente aceitar essa teoria, aconteceu no 8 de janeiro, em que o deputado Ramagem já havia sido diplomado. Então, esse fatiamento, aceitar que haja suspensão em relação a um crime atribuído a ele e não a todos os outros crimes, é realmente abusivo, né? Agora, gente, a gente tem uma dificuldade hoje do ponto de vista constitucional, que é, não existe a possibilidade hoje constitucional de você suspender uma decisão do Supremo. E é esse o cerne da questão. Ou se faz uma revisão do alcance das decisões emanadas do Supremo, e essa revisão tem que acontecer por meio de alteração legal e constitucional, ou o Congresso vai continuar refém. Por exemplo, o Congresso é hoje refém quando não pode suspender uma decisão monocrática. O Congresso é refém quando vê o Supremo tomar uma decisão desvinculada de uma decisão recente dele em relação ao mesmo caso, em relação a casos anômalos. Então, hoje, o Poder Judiciário, ele literalmente, ele não encontra limite, porque não há essa previsão legal, nem previsão constitucional de desfazimento de uma decisão judicial. Essa situação que nós estamos vivendo, ela é inédita na República, ela é inédita perante a Constituição de 88. A nossa Constituição de 88 precisa ser revista em diversos pontos. Ela fracassou, a Constituição de 88 falhou. Está na hora de uma nova Constituição. Se acontecerá isso por meio da convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, a gente não sabe, mas pelo menos emendas constitucionais precisam ser aprovadas. Eu acabei de falar aqui, decisão monocrática de ministro do Supremo deveria poder ser revista pelo Congresso. A não aplicação de um entendimento, a mudança repentina, como a gente viu, o Supremo antes não concordava com prisão após a segunda instância, depois passou a concordar, depois passou a discordar. Agora, como aqui o nosso convidado acabou de mencionar, antes, qualquer decisão relativa ao presidente da República só poderia ser definida dentro do pleno. Agora já não é pleno mais, é turma. No caso do presidente Bolsonaro, vai ser julgado agora pela primeira turma apenas. Então há uma série de mudanças de entendimento que o Supremo consegue fazer porque hoje há sim essa liberdade dentro da lei. Então que a lei seja revista. Porque o que o Congresso pode fazer agora? O Congresso não pode desfazer essa decisão do Supremo. O Congresso está refém. A gente já sabia que isso ia acontecer. A gente já sabia que a suspensão da ação em relação ao deputado Ramagem não seria 100% da forma como a Câmara fez. Assim como também a extensão dela ao presidente Bolsonaro também seria atacada. Então, gente, nós estamos diante de uma falha do sistema que precisa ser corrigida. Congresso, dá tempo de corrigir. Dá tempo de aprovar essa alteração. Vocês precisam mais do que nunca agir agora como corpo, pressionar os presidentes, apresentar esses projetos e obstruir a pauta até fazer alteração. Porque, do contrário, gente, realmente hoje o Congresso fica de mãos atadas. Bom, agora a gente tem que falar também de uma outra decisão do ministro Alexandre de Moraes, essa de
hoje de manhã, do fim da manhã, na verdade, que ele votou para condenar a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão e a perda do mandato por invasão ao sistema do CNJ. Jorge Serrão. Essa história deu o que falar, a gente acompanhou na época, a gente vem falando desse caso há bastante tempo, mas você esperava, Serrão, um voto do ministro Alexandre de Moraes a uma pena tão alta assim? Com certeza absoluta, esperava. Isso era absolutamente previsível. E não é só nesse caso. Carla Zambelli vai ter outros 2 casos em que ela vai enfrentar aí a dureza do sistema juristocrático brasileiro. Já está com o mandato praticamente cassado e ainda vai sofrer o alto risco de prisão, porque as condenações a ela serão pesadas. Nesse caso aí da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e também naquele episódio na véspera da eleição 2022, quando ela, na rua, sacou de uma arma e correu atrás de um petista. Então, essas histórias vão render condenações pesadas a Carla Zambelli. Não pela culpa plena absoluta que ela tenha na história, mas pelo que ela representava como uma parlamentar combativa, que era uma daquelas que estava na lista para ser eliminada politicamente por uma decisão juristocrática. É isso. O Brasil de hoje, o Brasil da Constituição defeituosa, é o lugar em que decisões judiciais existem para interferir na política. É isso que tem acontecido ultimamente. Em alguns casos, a provocação ao judiciário, ou na maioria deles, é feita por partidos ou parlamentares de esquerda. Então, a juristocracia tupiniquim, ela tem a parceria tirânica da esquerda sinistra do nosso país. Isso é um espetáculo dantesco, antidemocrático. Que a democracia, o que é? Segurança do direito através do exercício da razão pública. Enquanto você não exerce a razão pública de maneira civilizada, quando você desconsidera a política, transforma a política em um componente de confronto para ser decidido, como se diz lá no futebol, vamos decidir o jogo no tapetão do Tribunal de Justiça Desportiva, né? Agora aqui não tem justiça desportiva. Aliás, não tem desporto nessa história. O jogo é bruto. O que tem é decisão no Supremo, no tapetão do Supremo, ferrando a política. E aí o Supremo é provocado politicamente a tomar uma decisão política. Mas o Supremo depois diz que toma algumas decisões políticas, mas que, no caso das decisões judiciais, elas não são políticas, são técnicas. Olha, esse mesmo papo foi contado na década de 30 e 40 lá na Alemanha. E depois a única solução que se encontrou depois do Tribunal de Nuremberg foi mudar completamente todo o judiciário alemão. O judiciário alemão ele foi absolutamente reformado depois do que aconteceu por lá. Todo mundo sabe, né? O pessoal estudou história, né? Aquele bigodinho, tal, o que ele fez, o que ele não fez, a dúvida se ele se matou, se ele morreu em outro lugar depois. Isso aí são detalhes que ficam para a dúvida da história, mas a certeza da história ali naquele momento foi aquele modelo de judiciário que praticava a perversão do direito teve que ser completamente reformado. E do jeito que a coisa está indo aqui, na República das Bananas, por aqui vai ter que acontecer o mesmo. Por aqui, nós vamos ter que fazer uma reforma constitucional. Eu comento que a grande proposta, a proposta mais sensata sobre esse assunto tem sido apresentada pelo ex-ministro Aldo Rebelo. Fazer-se um emendão, pegar o que essa Constituição tem de bom e aproveitar, e o que ela tem de ruim, e é fácil identificar isso, modificar. E aí a gente vai ter um novo texto constitucional, como aconteceu na Argentina. E lembrando, Ulisses Guimarães, o falecido Ulisses, pensou em algo parecido. Não teve tempo de executar. Morreu antes. Morreu ou foi morto antes, né? Porque aquela história do helicóptero, do corpo que não apareceu, até hoje eu não consigo engolir aquilo. Mergulhadores da Marinha que cuidaram daquela operação,
Eles garantem que se Ulisses estivesse no helicóptero, eles achavam Ulisses. Acharam todos os outros, só não acharam Ulisses. Que estranho. Não, isso também é parte da história, que também talvez não seja contada nunca direito. Mas o fato objetivo é, a gente tem que mudar a Constituição. Ulisses queria isso, a gente está tardando em fazer isso. A Constituição hoje nos inviabiliza. E aí, a gente vê o exemplo do país do lado. A Argentina fez esse dever de casa. Eles adaptaram a Constituição dele mal ou bem. E hoje, tudo que Javier Milei faz na evolução do país, nesse desmonte da máquina mortífera estatal que detonava os argentinos, ela está sendo possível porque lá teve uma reforma constitucional anterior que hoje permite que isso aconteça. Então, precisamos aprender a copiar os bons exemplos pelo mundo afora e não os péssimos exemplos. E também nós precisamos parar de criar péssimos exemplos para outros uma hora acabarem seguindo e destruindo a vida das nações que resolverem copiar as nossas operações tipo organizações Tabajara. Tá feia a coisa, mas vai melhorar. André Marcília, vamos falar sobre essa questão da Zambelli, porque o Serrão lembrou bem, né? Não é só esse caso envolvendo aquele hacker, né? Que, aliás, Moraes votou para condenar o hacker a 8 anos de prisão. Mas tem também a questão dela ter perseguido aquele cidadão, né, armada nas vésperas da eleição. Quer dizer, mais um caso que o STF vai analisar com relação a Carla Zambelli, que deve vir uma canetada pesada aí, né, Marcília? Exatamente. E não só, né? Tem ainda o caso em que ela teria falado das urnas e também, por isso, cometeu abusos e se tornou inelegível. Então, assim, a Zambelli, curiosamente, já que o Serrão está aqui levantando possibilidades sobre o que pode ter acontecido com coisas que nos disseram que era de outro jeito, uma que eu acho também muito razoável de nós levantarmos é que foi só Zambelli dizer que estava se candidatando ou estava se pré-candidatando para o Senado, que ela passou a receber uma sentença atrás da outra. Se tornou inelegível, 12 anos de prisão para cá, uma coisa atrás da outra. Curiosamente isso, né? E se a gente for buscar aí nos arquivos, né, da nossa imprensa tão aclamada, nós vamos encontrar, inclusive, matérias dos jornais e de jornais de todos os tipos e de todos os tamanhos, afirmando que havia suspeitas de que o STF, inclusive, estaria buscando fazer com que governadores da sua base se candidatassem ao Senado para que em 26 o Bolsonaro ou o bolsonarismo não tivessem condições de ter uma maioria no Congresso, sobretudo no Senado, que é um lugar um pouco mais perigoso para o STF, porque é lá que os impeachments de ministros do STF podem ou não seguir adiante. Então, curioso, foi ela se lançar pré-candidata e veio uma sentença atrás da outra. Parece delivery essas sentenças que chegam para ela. Eu óbvio que a gente não vai aqui dizer que essa questão dela correr atrás do outro, enfim, todas as questões que poderiam ser evitadas, né? Mas a gente precisa entender que às vezes a injustiça ela não é feita apenas na condenação ou não da pessoa, mas sim também na desproporção. Se a gente olhar para os réus do dia 8, é bem isso. Ah, mas o cara foi lá e entrou mesmo nos prédios, ele realmente rasgou, jogou um relógio não sei onde. Sim, mas aí 18 anos na cabeça da pessoa, 12 anos agora, 8 anos de inelegibilidade para Carla Zambelli, salvo engano, foi a isso que ela foi condenada. 8 anos, porque ela falou das urnas aqui de Atibaia, sei lá, uma coisa assim, uma cidade do interior. Então, isso é que nos leva a crer, sobretudo, mais do que condenar ou não, mas a rapidez, o timing e o tamanho das condenações nos levam a acreditar que os tribunais, eles, sobretudo os tribunais eleitorais, mas também, enfim, todos os tribunais, mas os eleitorais eu acho que são ainda mais perigosos, porque eles entram diretamente na interferência do nosso voto, ao colocar as pessoas ou não no tabuleiro político. Isso é sério, isso deveria ser pensado melhor, o voto de um ministro não vale mais do que o nosso, né?
e essas questões todas são muitas vezes subjetivas ou interpretadas subjetivamente. Me lembro que algum tempo atrás, um jornal desses que são mais pró-governo, não vou citar o nome aqui, só para não ficar chato, mas ele fez uma matéria dizendo: bolsonaristas e esquerdistas são condenados pela Justiça Eleitoral por divulgar fake news. Aí eu entrei lá na matéria, fui ler, a matéria ela tinha lá uma porrada de pessoas de direita que estavam condenadas e inelegíveis supostamente por divulgar fake news. A maior parte das atribuições eram todas, das condenações eram todas de opiniões. Políticos que tinham dado opiniões. Eu não sei se a gente consegue entender isso, alcançar tamanha iluminação, mas políticos vivem de dar opinião. Eles são eleitos pelas opiniões que eles dão, e quando você desrespeita a opinião deles, você está desrespeitando o eleitor que votou nele pela opinião que ele teve. Então, é muito difícil você chamar a opinião de alguém de desinformação, e isso fica por isso mesmo, isso é uma violência ao voto da pessoa. E aí nessa matéria tinha lá, a maior parte tudo opinião, condenados de direita, só de direita gente condenada, e tinha um de esquerda. Porque a matéria, a manchete era essa: gente de direita e de esquerda está sendo condenada. A única de esquerda que tinha era o Janones. E ainda assim o processo dele estava paralisado, não tinha andado e, portanto, ele sequer tinha sido condenado e tal. E a gente tem visto aí o Janones, inclusive, se livrar das garras da justiça, muitas vezes de forma marota, vamos dizer. Então, esse é o grande ponto. A gente aqui não está nem analisando a questão jurídica. Eu acho que a questão jurídica fica secundária em relação a esses 3 pontos que me parecem graves. O timing, né, por conta dela ter se lançado pré-candidata ao Senado, a desproporção das condenações, né, e o volume, uma atrás da outra, uma enxurrada, um tsunami de condenações, justamente nesse período pré-eleitoral. Isso não é bom, claro que isso não é bom. Isso cheira a uma interferência indevida do judiciário na vida política, mais uma vez, mais uma eterna, mais uma e sempre uma vez, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. Mas a gente precisa fazer esse retrospecto e precisamos trazer esses fatos e colocá-los todos dentro de um balaio só e contar isso para quem nos ouve, para vocês entenderem como nós não podemos nos contentar em olhar e falar assim: opa, fulano condenado, putz, ok. Não é ok. Pega aquela condenação, junta com a outra, perceba que nós estamos diante de uma interferência indevida do judiciário na vida política e pública do país, e isso é tudo menos democrático. E acho que essa é a maior gravidade, né, Homero? A gente pensar em um tribunal que não respeita a democracia, as decisões do parlamento, né, que está interferindo tanto na vontade popular. Quer dizer, se uma pessoa anuncia que ia sair candidata ao Senado e vem uma série de condenações atrás dela, se é que essa teoria do Marcília, né, se faz de fato, se era esse o plano, né, aí fica muito complicado, né, da gente viver num país democrático. Homero? Acho que você está sem áudio. Vamos ver se voltou aí. Não, a gente não tá te ouvindo ainda, Homero. Deixa eu ver aqui se a gente consegue resolver. É lá, Vitor, o problema? Acho que é aí mesmo, Homero. Vamos ouvir a Júlia Luci, então, ver se a gente consegue acertar teu áudio aí. Enquanto isso, eu vou conversando com o Vitor aqui para ver se a gente consegue acertar o teu áudio. Júlia, vou te fazer esse mesmo questionamento que eu fiz pro Homero. Quer dizer, como que a gente vive numa democracia sabendo que possivelmente os representantes em que o povo vai votar vão ser perseguidos pelo Supremo depois? Rosana, a gente viu algumas situações extremamente bizarras acontecerem recentemente, né? O deputado Marcel Van Hatten hoje responde a um inquérito, né, criminal por declarações que ele deu. Semana passada, o deputado Sóstenes, que é o líder do PL, foi chamado para dar explicações sobre uma das suas falas que o fez no parlamento, né, dentro da Câmara. Isso porque a Constituição Federal coloca a imunidade material como absoluta. Quem quiser é só pegar o texto da Constituição, artigo 55, e lá fala: deputados e senadores são protegidos por
quaisquer de suas opiniões. A Constituição não colocou nenhum tipo de restrição, não fez nenhum tipo de ressalva. Por quê? Porque o parlamentar, ele foi eleito para falar, para expressar a vontade do povo por meio da fala. Esse é o papel dele. Agora, você condicionar o discurso de um parlamentar ao crivo, à aceitação do ministro do Supremo, é grave. Agora, gente, a gente precisa entender o porquê que isso acontece. Isso acontece porque partidos políticos dão início a esse tipo de ação. O PSOL sempre faz isso. Sempre quando um discurso desagrada, sempre quando, inclusive, uma lei é aprovada em descontentamento ao que eles gostariam, eles vão lá e acionam o Supremo. Há pouco tempo agora, o deputado Nicolas foi multado em R$200 mil pelo discurso que ele fez no Dia da Mulher, em que ele colocou uma peruca, dizendo que se identificava como uma mulher, e fez a denúncia da perda de espaço que mulheres hoje no Brasil estão sofrendo, porque estão sendo consideradas mulheres trans como se mulheres fossem. É um discurso extremamente corajoso, apesar de óbvio, né? Como se ele estivesse dizendo que a grama é verde, mas ele foi perseguido por isso e foi multado por isso, porque o discurso dele foi considerado pelo Ministério Público transfóbico, né? Você tem uma categoria para tudo hoje. Qualquer tipo de opinião hoje no Brasil contra, né, a linha da esquerda pode ser criminalizada de alguma maneira. Então, hoje em dia, você precisa de ter muita coragem para poder falar as coisas. Mas não é só. O grave é que essa tentativa de cerceamento dessa forma de pensar, que é a forma de pensar liberal conservadora, esse cerceamento, a imposição do silêncio, o fortalecimento da espiral do silêncio, né, que é o que a gente fala, da espiral do silêncio, está sendo feito em relação aos parlamentares também, né? Então foi muito corajosa a atitude do deputado Sóstenes quando ele disse que não daria. Eu não vou dar explicações sobre o que eu falei. E não tem que dar mesmo. Porque o exercício do mandato dele está previsto na Constituição. Quando ele foi eleito, dentro das regras eleitorais, foi o povo que legitimou o que ele fala. Imagina agora virar regra, ter que explicar o que está se falando. Tudo começou, no caso do desrespeito às garantias dos deputados, começou a acontecer no caso do deputado Daniel Silveira. Buscou-se normalizar. Ah, não, vamos aceitar aqui, vamos passar pano aqui. Inclusive, deputados da direita apoiaram isso que aconteceu com o deputado Daniel. E aí a gente já sabia. A porteira que foi aberta, ela começou a ser escancarada. Agora, se não houver deputados com essa coragem de Marcel, com a coragem do Sóstenes, com a coragem de Nicolas, a situação vai só piorar. Agora, é o povo que precisa entender. Por que deputado tem garantia? Porque se ele não tiver garantia, no caso em relação ao seu discurso, a proteção do seu discurso, acabou a democracia. Já era. Então, quem está no poder faz o conluio com o poder judiciário e começa a perseguir quem é a oposição. Eu não estou dizendo, no caso em específico da deputada Carla, neste caso da falsificação, eu não estou dizendo que essa condenação dela aconteceu apenas por ela ser da oposição. Comprovadamente, se ela realmente tiver tiver entrado no sistema e ter colocado os documentos falsos, a gente está falando de um crime muito grave. Muito grave. Entrar no sistema público e colocar documento falso é gravíssimo. E ela deve ser punida por isso. Agora, a sequência de processos que ela começou a tomar, em relação até ao processo da arma mesmo, né? Eu vejo um exagero em relação a isso que aconteceu. Porque a deputada, ela não estava com o uso irregular da arma dela, ela tinha o porte daquela arma, né? E ela se sentiu atingida, ela se sentiu perseguida. Mas o que a deputada Carla fala, poucas pessoas sabem. A defesa dela não é conhecida, não é falado, porque colocou-se um selo em relação a ela e a partir daí tudo que vem
da deputada Carla Zambelli, as pessoas já consideram assim, essa é a Carla Zambelli, então tá valendo. Não, gente. Nós temos que lutar pela aplicação da lei, pela aplicação do direito, pelas garantias em relação a todas as pessoas, sabe? E ela precisa também de ter esse direito, né, de se defender. Acho também, como o Serrão falou, né, acho que a perda do mandato já é certa, né? O que vai entrar agora em discussão é se os votos dela vão ser contabilizados, porque a deputada foi muito bem votada, por perto de 1 milhão, e esses votos dela foram contabilizados para se fazerem as próximas cadeiras do PL. Então, se a decisão for no sentido de caçar os votos dela também, nós vamos ter uma consequência imediata na bancada do PL. Vai diminuir, se eu não me engano, 2 ou 3 deputados. Um deles é o Luiz Felipe, o outro é o deputado Paulo Bilinski. Só um pouquinho que a gente teve um problema com a conexão da Júlia. Agora eu vou chamar o Homero Marques, então, para ver se o probleminha no áudio se resolveu, para ver se a gente ouve a sua opinião, Homero. Você me ouve, Rosana? Agora sim, tudo ótimo. Por algum motivo o Bluetooth ligou sozinho e conectou no meu fio de ouvido, no fone de ouvido. Bom, mas o que acontece no Brasil hoje, Rosana, é o resultado de provavelmente décadas de um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, nós temos realmente uma Constituição muito ampla e com uma quantidade muito grande de princípios, principalmente. O que tem autorizado o Judiciário a fazer sempre uma leitura principiológica da Carta Magna. E uma leitura principiológica significa garantir subjetividade ao juiz. Um princípio ao contrário de uma regra, né, que tem uma lógica de tudo ou nada, você lê, você identifica qual é o comando. Um princípio permite ao magistrado, ao intérprete, maior amplitude de aplicação. E o Supremo tem feito uso disso há bastante tempo. O segundo fator que eu vi quando fiz faculdade de Direito, no início dos anos 2000, é que as faculdades de Direito do Brasil, especialmente as públicas, mas também as privadas, porque os professores das privadas são originários das públicas, têm como linha ideológica predominante uma linha de esquerda. Então, nós temos gerações e gerações dos chamados operadores de direito, não só juízes, mas promotores, mas advogados, treinados sobre essa linha ideológica. E é uma linha ideológica que prega ao destinatário um papel de revolucionário, um papel de agente transformador. Né? Alguém que sente-se a representação dos interesses nacionais, o porta-voz da vontade popular, e isso é muito bem visto, por exemplo, no ministro Barroso, né, que tem um alto juízo de si mesmo muito grande. E aí, nos últimos anos, essas pessoas foram chegando no Supremo Tribunal Federal. Também, recentemente, nós tivemos, por parte da grande imprensa brasileira, uma cobertura muito favorável dessas pessoas e uma cobertura muito desfavorável do cenário da direita brasileira. Isso foi muito sério, isso foi muito grave, né? Emissoras de TV, grandes jornais brasileiros, aqueles jornais tradicionalmente mais lidos do estado de São Paulo, tal, a maior emissora do Brasil, que é a Globo, reproduzindo dia após dia, 24 horas, uma narrativa que demonizava um lado do espectro político e favorecia o Supremo Tribunal Federal. E, embora a população brasileira seja uma população eminentemente conservadora, né, uma população religiosa, inclusive, uma população que acredita na livre iniciativa, na igualdade de todos perante a lei, mas de tanto bater, de tanto falar, isso acaba condicionando a população. Né? Pelo menos uma parcela que pode decidir uma eleição. E junta-se a isso, Rosana, você tem um Congresso Nacional que, com honrosas exceções, né, vocês citaram o Marcel, citaram o Sóstenes, citaram o Nicolas, mas um Congresso Nacional que não entende, afinal de contas, a sua importância. Não sabe qual é a importância de ser um congressista. Muitos estão ali para ganhar dinheiro, vamos falar a verdade. Muitos estão ali para isso, para se eleger indeterminadamente. Então, o poder que deveria ser o grande condutor
né, da vontade popular, já que é eleita para manifestá-la, fica inerte, né, e acaba vendo o Supremo Tribunal Federal avançar, ou não é capaz de reagir, é incapaz de reagir, né, não quer se dispor. Muitos têm processos no STF, muitos têm problemas, né, e o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, também habilmente começou a utilizar esses processos como barganha para conseguir o que quer. Então você tem a tempestade perfeita. Esse é o cenário brasileiro. Infelizmente, né, parece que nós chegamos no fundo do poço. Só que essa, no final das contas, é uma luta eterna, né? Isso vai acontecer sempre. É uma luta que nunca está ganha, mas é uma luta que nunca está perdida. Nós temos hoje em dia um governo federal que faz um péssimo governo, né, que tem alto déficit nas contas públicas, envolvido em corrupção, que não tem nenhum ímpeto transformador, né? O Lula aparentemente voltou para o governo para satisfazer o interesse seu de vingança, não de fazer o bem para a população. Isso as pessoas percebem, né, na fisionomia, nos atos, né? Ninguém consegue apontar um ministério que seja inspirador nesse governo. E, graças a Deus, aparentemente, né, o Brasil vai reagir. Né? Pode perder bastante até lá no caminho, mas vai reagir. Eu acredito que no ano que vem o governo federal muda. E tudo isso que o Supremo Tribunal fez, por exemplo, também teve um risco muito grande, né? Porque hoje há uma identificação quase umbilical entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal. É como se fosse o mesmo time. E no início do programa foi falado da Glaze, que falou que o STF ia mudar a decisão. Bom, como é que ela sabe, né? Talvez ela sabe. E isso passa a ser falado no Brasil com uma tonalidade muito grande. Enfim, dessa tempestade perfeita a gente tem que construir um clima melhor. E eu acho, apesar dos problemas, eu sou otimista, acho que nós vamos conseguir. Bom, a gente ainda não conseguiu restabelecer o contato ali com a Júlia, mas então, enquanto isso, vou chamar uma outra participação aqui no programa, porque você acompanhou ao longo de toda essa semana aí a cobertura especial da Gazeta do Povo sobre o conclave, né? Agora a gente já tem uma definição, já temos um novo Papa e temos uma equipe da Gazeta do Povo diretamente lá do Vaticano que acompanhou todos os detalhes aí dessa votação. Vamos chamar então o Lucas Saba, que está ao vivo, que conversa com a gente agora. Bem-vindo, Lucas. Como que tá a sensação aí, né? Agora já com essa decisão tomada, com o mundo inteiro sabendo quem é o novo Papa? Bom, boa tarde, Rossana, boa tarde a todos dos Sem Rodeios. Eu falo hoje de um cenário um pouco diferente, Rossana. Aqui atrás de mim está o Pio brasileiro, onde os cardeais, os 7 cardeais brasileiros que participaram desse conclave 2025, o terceiro do século XXI, conversaram com a imprensa. Eles não podem falar, por exemplo, se eles votaram, né, no cardeal Prevost, agora Papa Leão XIV, nem se eles mesmos foram um dos candidatos, receberam votos, etc. Mas eles explicaram quem é o cardeal Prevost. Por exemplo, um dos cardeais aqui presentes, o cardeal Leonardo, nós temos vários cardeais aqui, cardeal Dom Jaime, Dom Orani, Dom Odilo, um deles integrava um conselho do Vaticano junto com ele, um conselho bem restrito ali, instaurado pelo Papa Francisco com apenas 9 cardeais e tinha um convívio muito grande com ele, porque eram 2 reuniões mensais. Essas em Roma, claro, ele não vinha toda hora para Roma, mas ele conseguia ali ter esse contato. E falou que acredita que ele escolheu esse nome de Leão XIV por 2 motivos. O primeiro, por conta de São Agostinho e por ter sido o antecessor a ele, Leão XIII, ter sido o homem responsável pela doutrina que a gente conhece da Igreja Católica nos dias de hoje. Né? Ele entrou com as vestes tradicionais na lendária varanda central da Basílica de São Pedro, muito diferente do seu antecessor Francisco, mas as pessoas às vezes podem se confundir, ele é antagônico a Francisco. Não é bem assim, porque quem o indicou, quem o nomeou, vamos colocar assim, como cardeal, foi Francisco. Né? Então eles tinham sim uma ligação, mas Leão XIV agradeceu Francisco durante ali o seu primeiro discurso como Papa, agora não mais como cardeal, pregou a paz pelo mundo, o amor, e ele tem sido muito elogiado pelos jornais aqui em Roma por ser americano, por ter nascido em Chicago e ter largado os Estados Unidos, vamos dizer, ter ido embora dos Estados Unidos, ter largado o conforto ali dos Estados Unidos para ir para o Peru. Então ele tem sido muito elogiado nesse ponto aqui pelos jornais da Itália, embora tenha tido uma frustração, porque há quase 5 décadas
que o papado, o pontífice, não é do velho continente, sobretudo da Itália. O último ficou apenas 33 dias no comando da Igreja Católica. Então, por aqui no Pio Brasileiro, os cardeais, os 7 que participaram, conversaram com a Gazeta do Povo, e teve um a mais que ninguém estava esperando. Quase no final, na entrevista coletiva, apareceu um arcebispo de Cusco, no Peru, que é amigo de Leão XIV. E aí, claro, toda a imprensa, você pode imaginar, né, Rosana? O pessoal fala que é amigo do Papa, o pessoal gruda mesmo. Aí fizemos várias perguntas, ele elogiou, disse que ele é devoto de São Agostinho, que é alguém que olha mais para os pobres. E aí o pessoal falou, olha, será que ele vai olhar para a América Latina, etc. E aí ele teria dito, olha, não é só a América Latina, tem a África, tem alguns países asiáticos aí também, que ele precisa dar uma olhada. E também os cardeais brasileiros aqui já falaram que fizeram um convite para o novo Papa para participar da COP30 no Brasil. Vamos ver, quem sabe a primeira viagem do novo Papa, o novo pontífice, o homem responsável por conduzir a Igreja Católica e mais de 2 bilhões de fiéis pelo mundo, não seja a terras brasileiras, Rosana. Já pensou, Lucas? Aí você vai ter que acompanhar essa viagem dele pelo Brasil também. Obrigada pela participação aí, parabéns por essa cobertura. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tinha muita gente, né, acompanhando tudo isso nos últimos dias, então é desgastante, muito tempo no ar, muitos programas para participar, né, mas você e o Márcio abrilhantaram a nossa programação aqui com as informações, então muito obrigada e parabéns por essa cobertura. A gente te espera de volta aqui no Brasil em breve. E você que está acompanhando a Gazeta do Povo já sabe, né? Para se tornar assinante da Gazeta do Povo agora, você acessa gazetadopovo.com.br/oferta. Se você se tornar assinante agora, você vai pagar só R$1,90 por mês durante 6 meses. E sendo assinante, você tem acesso a conteúdos exclusivos no nosso site, tem toda a cobertura aí do conclave, tem textos diários do Márcio Campos sobre tudo que eles estavam fazendo, tudo que eles estavam vendo lá no Vaticano nesses dias todos. Então, você não pode perder essa chance de ser assinante da Gazeta do Povo, porque tem tudo isso e muito mais. Tem análise, tem notícia, tem colunista, os melhores colunistas do Brasil estão aqui na Gazeta do Povo. E tudo isso você só acessa de forma ilimitada se você for assinante, então não perca essa chance. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Então assine a Gazeta do Povo. E se você está no YouTube, não esquece de dar aquele like, aquela mãozinha ali, ó, que isso nos ajuda muito. A curtida ajuda muito a gente no YouTube. Restabelecemos contato com a Júlia Luci. Júlia, então, só para concluir o seu pensamento aí, para a gente mudar de assunto, que hoje o programa está muito dinâmico, né? Muita coisa, muitas surpresas por aqui. Mas vamos lá, Júlia. A gente estava falando, então, sobre o caso da Carla Zambelli e essa questão da representatividade, né? Como fica comprometida numa democracia, né? Se o cidadão vota numa pessoa e logo em seguida essa pessoa passa a ser perseguida pelo Supremo. Sim, Rosana, isso compromete totalmente o andamento do mandato dela, né? Eu observei isso com alguns eleitos em 2022, sobretudo em relação a senadores da ala bolsonarista. Eles tiveram até agora mandatos bastante simples, tá? Para não dizer simplórios. Muitos até sumiram, né? Foram criticados por isso, eu observei algumas pessoas fazendo essa crítica, mas o jogo político, ele é pesadíssimo. Então, muitas vezes, o eleito, ele fica entre a cruz e a espada. Se, no momento, você aparecer demais, você levantar muita cabeça, você vai tomar a martelada, né? O que a gente fala, prego que aparece muito, logo vem o martelo. Então, ser político traz essa necessidade de você saber jogar o jogo. Tem horas que você tem mais espaço, sim, para falar. Outros momentos, se você falar, sua cabeça vai ser cortada. Então, o político, ele precisa ter essa sensibilidade de entender o momento que ele vive. Hoje, o que eu percebo, Rosana, é que esses escândalos que são mostrados, e cada dia que passa, a gente fica com notícias uma pior do que a outra, né? Essa questão do INSS, por exemplo, quando a gente pensa que já chegou no fundo do poço, a gente vê que não, que ainda tem situações piores ainda para serem descobertas. Mas à medida que o governo Lula ele se enfraquece perante a população, e esse enfraquecimento vem pelo péssimo desempenho na economia e também com essas notícias sobre corrupção, quanto mais o governo Lula se enfraquece, mais eu percebo
o respiro por parte daqueles que foram eleitos com uma linha mais bolsonarista. É como se o ambiente popular tivesse mais gordura para proteger discursos contra o PT, né? Porque hoje, sim, existe um casamento muito fácil de ser identificado entre governo petista e poder judiciário, notadamente a cúpula do Supremo, né? Que está ali dando subsídio para tudo que acontece nesse governo. Inclusive, até agora a gente não viu, né, nenhuma manifestação em relação ao caso do INSS, né? A gente viu, por exemplo, uma decisão absurda por parte da CGU de tirar o sindicato do irmão do Lula das investigações desses desvios, e até agora a gente não viu uma pergunta, né, dando inclusive prazo. Responda por que o sindicato do irmão do Lula está fora da investigação, né? Agora, no caso do INSS, o princípio da inércia, ele está sendo respeitado pelo Supremo. E ele, inclusive, deu uma resposta, né, oficial de que não deveria se manifestar sobre o caso porque ele não foi provocado ainda para fazê-lo. Mas a gente não viu isso em relação a diversas outras situações decorrentes de manifestação de deputados da direita e de senadores da direita, que o Supremo prontamente já levantou a bandeirinha para questionar o que estava acontecendo, né? Então a gente vê nitidamente 2 pesos, 2 medidas, não importa o que, importa quem para o Poder Judiciário hoje brasileiro agir, né? Mas o lado positivo de tudo isso, gente, a gente precisa ter, sim, essa visão da vida de que situações ruins devem ser entendidas, devem ser interpretadas, e a gente precisa entender o porquê que essas situações acontecem para exatamente fazer as mudanças. Se há um lado positivo disso tudo, é que está mais do que evidente de que o Poder Judiciário hoje, na figura do Supremo, é um poder político que atua politicamente e, por ser um ator político, ele carece de freios. E esses freios precisam vir a partir de reformas, de mudanças que o Congresso consegue fazer. Então, evidenciou-se um fenômeno que até então não era tão claro assim para boa parte da população brasileira. Hoje a população entende isso e, consequentemente, vai apoiar reformas que venham nesse sentido. O que precisa agora é de iniciativa dos nobres deputados e senadores de proporem e de fazer o enfrentamento necessário para ver essas mudanças acontecerem. Bom, e seguimos falando aqui do ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Serrão decidiu conceder a prisão domiciliar para Dalgisa Maria Dourado, né, aquela idosa de 65 anos que foi presa pelos atos do 8 de janeiro. Esse pedido, né, essa decisão atende um pedido da defesa, que já há muito tempo vinha tentando, né, avisar o ministro que a cliente dele estava numa situação deplorável na prisão, né, Serrão? Concedeu, medida acertada. Parabéns, ministro Alexandre de Moraes. Qual é o problema dessa história? Tem alguns muito sérios. Primeiro, demorou-se muito a tomar uma decisão que é uma decisão do ponto de vista humano, de saúde. Quase poderia ter acontecido com ela o mesmo que ocorreu com Clesão. Clesão morreu, vocês sabem, né? Se lembram? Pois é, não podemos esquecer jamais. Segundo aspecto que tem que ser lembrado, e esse é muito sério, o Supremo Tribunal Federal não deveria ter sido o tribunal para julgar o 8 de janeiro. Não é questão de competência, é questão, inclusive, de capacidade. O Supremo ficou assoberbado. O que aconteceu com Clesão, essa demora no caso dessa senhora também, mostra que tudo no Supremo ficou sobrecarregado para avaliar esse caso. Isso é o ponto. Foram presas mais de 2.000 pessoas, até agora condenadas mais de 500 e outras 500 devem ser condenadas mais adiante. Penas pesadíssimas para a maioria, né, que entraram no rol da tentativa do golpe de Estado para a tomada do poder, que efetivamente não aconteceu, mas está lá, né, na Lei do Estado Democrático de Direito, que foi aprovada pelo Parlamento brasileiro, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que, eu repito, não teve assessoria jurídica competente para mandar ele vetar totalmente. Não vetou, agora a lei é aplicada contra Bolsonaro
e os bolsonaristas. E essas pessoas pobres, ferradas, indefesas, a maioria, perdão, João Ninguém, que não tinha como se defender, é que levou a traulitada e que está presa, sofrendo cárcere, famílias destroçadas em função disso. Parabéns, parlamento. Vocês fizeram isso. Culpa do parlamento, culpa da burocracia tupiniquim e culpa, lógico, né, do nosso sistema de poder que usou e abusou da juristocratice para perseguir esses bolsonaristas, né? Afinal, a frase emblemática: derrotaram o bolsonarismo. Derrotaram? Não, não derrotaram. Derrotaram a democracia brasileira. Derrotaram o Estado de Direito. Derrotaram o senso de justiça. Foi isso que derrotaram. E agora, depois da derrota, cabe a nós, povo brasileiro, trabalhar duramente, seriamente, para que se conquiste a vitória. Vitória que não vai ser vitória pessoal de ninguém. Vai ser a vitória da construção de um país com equilíbrio institucional e com democracia. Vai ser uma luta difícil, está sendo uma luta difícil, terá capítulos eletrizantes e muito duros, em alguns momentos com covardia por parte do adversário, mas, no fim das contas, o bem irá vencer, porque o mal não pode dominar uma nação, a perversão do direito não pode prevalecer numa nação, como não prevaleceu lá atrás, no tempo da Alemanha do Adolfinho. A história mostra que sempre a construção, a luta do homem pela liberdade, no fim das contas, ela prevalece. É a tirania contra a liberdade, mas a liberdade, ela consegue vitórias contra a tirania. E nós vamos vencer, podem ter certeza disso, tenham esperança disso, mas trabalhem com muita serenidade para isso. E o parlamento, nesse momento, tem um papel fundamental. Na próxima eleição é preciso eleger os melhores 2 senadores por estado, comprometidos com mudanças e com reequilíbrio institucional. Façamos isso, porque a vida é bela. Vocês viram ainda agora Lucas Saba entrando na aparição dele, sensacional lá do Vaticano, super cobertura da Gazeta do Povo no Vaticano? Pois é, em algumas outras entradas, o Lucas Saba entrava com um guarda italiano apitando atrás dele. Sai daí, Lucas Saba! E hoje, quem estava ao fundo de Lucas Saba cantando magistralmente? Um canário belga. Então, um dia é do guarda que apita, o outro é do canário belga. Vamos atrás do canário belga. André Marcília, a gente tem que falar sobre essa decisão também do ministro Alexandre de Moraes, mas talvez lamentar a demora, né, em tomar essa decisão. Você, como advogado, sabe, né, que qualquer caso que envolve o Supremo, tudo demora muito, né, Marcília? Mas às vezes a gente tem certa urgência, e nesse caso, enfim, felizmente, essa idosa vai poder ir para casa antes que algo pior acontecesse com ela, né? Antes fosse tudo que envolve o STF que demora, Rossana. Tem gente que não demora. Quem se lembra dos julgamentos do Lula, não é, que o Zanin conseguia rapidamente fazer todo e qualquer HC chegar lá para ser avaliado pelo Supremo. O que demora são os julgamentos, ou foram os julgamentos do pessoal da Lava Jato, né? Porque ao demorar eles prescreveram e eles puderam não ser condenados, porque o tempo passou e já não havia mais possibilidade de condenação. Então demora quando é conveniente, é rápido quando é conveniente. Nesse caso da Adalgisa, o problema é que a conveniência de deixá-la presa responde apenas à possibilidade de a gente tratar os ministros como desumanos, porque eu não consigo ver outra necessidade de que se demorasse. Qual é o interesse político em se manter presa uma senhora dessa? Qual a relevância de uma senhora dessa ser tratada como um perigo social? O que os ministros ganham com isso? Então, aqui me parece que é apenas desumanidade ou falta de interesse em resolver uma questão simples e fácil. O advogado dela
claramente, enfim, fez ficou batendo diversas vezes de porta em porta, e tem batido aí na porta da imprensa para se fazer ouvir, e foi apenas por isso, se você quer saber, que ela conseguiu a domiciliar, porque teve um advogado combativo. E é assim, se a coisa não vai para os holofotes da mídia, se as coisas ficam nos subterrâneos, os ministros do STF deixam as pessoas lá até morrerem, como no caso do Clezão. Se você é um brasão da vida, aí não, aí rapidamente a sua decisão é tomada. Se você tem o Lula como cliente, tem ministro que até chora diante da apresentação da sua defesa. Mas não sendo você ninguém de relevância, aí os ministros ficam na deles, apenas julgam se você encher muito a paciência deles. Encheu, deu certo, parabéns aí aos envolvidos, decisão correta, mas decisão que demora nunca é justa. Agora eu quero chamar o Homero Marchese, porque a opinião aqui de Jorge Serrão e André Marcília sobre esse assunto a gente já ouviu. Mas, Marchese, quero aproveitar a tua presença aqui para a gente falar sobre a fraude do INSS, porque hoje a ministra Simone Tebet, né, confirmou que o governo vai cobrir o ressarcimento às vítimas aí, né? Quer dizer, mais uma vez o povo vai acabar pagando a conta de algo que não tem nada a ver, né? E de um caso muito grave de corrupção no governo do PT. Um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, sem dúvida nenhuma. É um escândalo que supera 8 bilhões de reais, quase 3 bilhões de reais no ano passado. E o pior, com os órgãos de controle denunciando, avisando o INSS, e o INSS e o Ministério da Previdência não tomando qualquer providência. Não tomando qualquer providência. Inclusive, tem surgido novos atores agora, Rosana. Há 2 dias, no Tribunal de Contas da União, houve um bate-boca entre 2 ministros, o ministro Haroldo Cedras e o ministro Alton Alencar Rodrigues. O ministro Alton, que é um ministro sério, chamou a atenção do ministro Haroldo por que ele deixou sem julgamento um recurso nos últimos 12 meses. O Tribunal de Contas já havia determinado ao INSS que fizesse o bloqueio dos descontos fraudulentos que estavam acontecendo em pensões e aposentadorias. O INSS e as associações dos sindicatos recorreram. O ministro Haroldo Cedras era o relator, e o ministro Haroldo Cedras, por 6 oportunidades, levou o recurso a julgamento e tirou. Levou e tirou. No total de 1 ano. E qual é o efeito prático disso? Aquela decisão anterior do TCU, que tinha mandado o INSS bloquear os descontos, perdeu a eficácia, não tinha eficácia, estava com a eficácia suspensa. E o ministro Alton ontem, ou melhor dizendo, anteontem, perdeu a paciência e foi bastante duro com o ministro Haroldo Cedras. Então, veja só, talvez se esse dano grande de 8 bilhões de reais tivesse sido estancado antes, ele certamente não teria chegado a esse valor, né? 1 ano inteiro de sangria desnecessária por conta da má atuação do TCU. E o governo federal demorou a agir. Depois de alguns dias, o presidente do INSS e o ministro da Previdência deixaram o cargo. Ontem, a AGU anuncia a proposição de ações para ressarcir o erário, ações contra sindicatos e associações, deixa de fora, como lembrou a Júlia, o sindicato do irmão do Lula, e a população fica numa situação difícil, para dizer o mínimo, sentindo-se roubada e não sentindo que há a necessária ação para acabar com isso. O principal escândalo do PT nesse novo mandato é um escândalo que vai ter uma repercussão gigantesca, não só para as finanças das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, mas para a vida política do brasileiro. Eu acredito que o PT não vai se livrar desse escândalo tão cedo. O partido vai ter que conviver com o fato de que estava no poder quando as pensões e aposentadorias dos brasileiros sofreram um desfalque gigantesco.
Júlia, Lucy, rapidamente a sua opinião antes da gente encerrar, então, sobre esse caso do INSS. Você já deu uma pincelada falando sobre isso, mas só para dar fechar aqui, né, o nosso programa para você comentar também sobre esse assunto. Rosana, mais uma vez a gente vê a máquina do PT tentando atribuir a responsabilidade ao presidente Bolsonaro. Mesmo, né, tendo ficado evidente que esses descontos aumentaram sobremaneira no ano de 2023, mesmo essas associações fazerem parte do governo do PT, porque tiveram diversas reuniões com membros do governo, mesmo o ministro Carlos Lupe, do PT, ter sido avisado formalmente de que esses descontos estavam sendo realizados, porque a CGU identificou isso, mesmo Volney, que hoje é o atual ministro, também ter participado dessas reuniões, não ter feito nada. A estratégia agora é colocar a culpa em cima do presidente Bolsonaro. É realmente nojento o que o governo do PT faz. Eles não assumem nada do que eles fazem. Eles nunca assumirão. Não tem como a gente esperar o mínimo de razoabilidade desse grupo político. Na realidade, Carlos Lupe já tinha sido tirado do governo exatamente, no governo passado, exatamente por ter participado de ato de corrupção. E aí agora, na nova gestão de Lula, ele entra no governo. Então, é o cúmulo da falta de sensatez, sabe? De bom senso, realmente, tentar colocar isso para cima do presidente Bolsonaro, que foi aquele que editou medida provisória proibindo que esses descontos fossem feitos de uma forma não autorizada expressamente pelo beneficiário. Então, um verdadeiro absurdo isso que a gente está vendo, e nós estamos aqui, mais uma vez, para combater essa falsa narrativa. Tá, então, quero agradecer, Júlia, pelo seu comentário, e quero avisar você que está assistindo a gente aqui, que já, coladinho aqui no Sem Rodeios, tem o Entre Linhas, e a gente já está aqui na bancada com a Mariana Braga, que vai falar dos destaques do programa. Oi, Mari, bem-vinda. Obrigada, Rosana. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos excelentes comentaristas e, é claro, ao nosso público. Já a gente vai receber o deputado Felipe Barros aqui no nosso programa. A gente vai comentar também sobre o caso da Zambelli, sobre o caso do irmão do Lula, todos os assuntos mais importantes do dia daqui a pouquinho no Entre Linhas. É só permanecer nesse link que você será redirecionado a outro link, é o link do Entre Linhas. A gente se encontra já, viu? Obrigada, Rosana. Tá aí dado o recado, então. Já tem Entre Linhas. Quero agradecer a sua companhia, agradecer também aos nossos comentaristas. Jorge Serrão, muito obrigada. Esse estúdio tá como eu gosto, minhas musas reunidas, a Loura e a Morena. Excelente programa para a Loira. Daqui a pouco o sensacional Entre Linhas. E a gente volta na segunda-feira com Sem Rodeios, 1h30 da tarde. Abração para todos, fiquem com Deus. André Marcília, muito obrigada. Obrigado, Rossano. Eu gostei, o Serrão cortou o cabelo, vou me inspirar, vou cortar também. Tá bem curtinho do Serrão. Na terça-feira eu volto com o cabelinho cortado, que nem o Serrão. Um abraço para vocês. Júlia, Lucy, obrigada mais uma vez. Muito obrigada, querida. Desculpa o problema de conexão. Excelente final de semana, tá? Para todos nós. E sim, vamos ter esperança porque as coisas mudam. Super beijo. Quero agradecer também ao Homero Marchese por mais uma vez topar e de última hora participar do nosso programa. Muito obrigado, Homero. Obrigado, Rossana, Júlia, André e Jorge. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço a todo mundo. Volte sempre, viu, Homero? Quero agradecer também a sua companhia que está com a gente até aqui. Você que é assinante da Gazeta do Povo. E já, então, vai começar o Entre Linhas. A gente volta ao vivo a partir de segunda-feira aqui no Sem Rodeios, 1h30 da tarde. Mas fica aqui que já começa o Entre Linhas. Tchau!